Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com a nossa querida irmã Ana Laura Calenzo, do Centro Espírita SEAC, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Ana Laura, por aceitar o nosso convite. Ana Laura falará sobre o capítulo 4, dando continuidade ao nosso estudo, né, do livro Céu e Inferno, capítulo 4, Inferno. Então, vamos fazer uma oração inicial, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade do trabalho no dia de hoje, que possamos sintonizar com os nossos mentores espirituais e possamos apreender todo o conhecimento que a nossa irmã nos trará. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Ana E Laura, a assim palavra é será, toda Renata. sua. Assim Eu quero será. agradecer a você, agradecer ao Celuz, né, na Vila Planalto, em Brasília. Estamos longe fisicamente, mas unidos pelo coração, unidos, né, nesse projeto, nesse objetivo de estudar um pouco mais do Evangelho do Mestre Jesus à luz dessa doutrina espírita. E nos coube um desafio, né? Eu gosto muito dessa palavra ultimamente, desafio. Nós temos um tempo para refletirmos um pouco sobre o inferno. E comentava com a Renata, né, finalzinho do ano, nós estamos falando aqui sobre o inferno. Então, vamos ver o que Kardec traz para nós de reflexão sobre esse tema, porque é um tema muito importante, né? É importante falar, refletir, conhecer um pouco, poder meditar um pouco, poder sentir um pouco, para vivenciar no sentido de mudança de paradigma, mudança de entendimento, de comportamento. Nós vamos vendo isso ao longo desse estudo. Então, é um tema que costuma trazer muita curiosidade, né? Ainda para muitas pessoas é um tabu falar sobre esse tema. Mas é tão comum nós usarmos determinadas expressões do nosso dia a dia, não é mesmo, Renata? Quando nós estamos, está tudo bem, nós dizemos assim, estou no céu, estou no paraíso. Mas quando as coisas não estão boas, eu falo assim, parece que eu estou vivendo um inferno na minha vida. Então, nós usamos muito essas expressões, sem ao menos, muitas vezes, entender o significado, né? Apenas vamos repetindo. E como a Renata disse muito bem, nosso estudo é baseado no livro O Céu e o Inferno, né, que vocês conhecem muito bem. Eu sempre gosto, sabe, Renata, de trazer os livros, de usar os livros para ser fidedigna àquilo que Kardec e que a espiritualidade trazem para nós. Então, no primeiro momento, a gente já começa refletindo sobre a existência e imortalidade da alma. Né? Nós não temos a menor dúvida de que existe, de que nós, esse ser falante, somos um espírito. E que Kardec, para nos facilitar, designou de alma, né? Então, Kardec diz para nós que quando o espírito ele está encarnado, nos chamamos de alma. Quando nós retornamos à pátria espiritual, nós voltamos a nos designar espírito. É uma questão só didática, sabe, Renata? É apenas para um esclarecimento mesmo didático, facilitar um pouco o nosso entendimento. Então, Kardec, quando nós identificamos, né, admitimos essa existência dessa alma, desse espírito que somos nós, né, e a sua imortalidade, nós começamos a nos questionar, né, o que vai acontecer conosco após a morte do corpo físico? Para onde nós vamos? Então, segundo, né, a crença vulgar, o que nós fomos aprendendo ao longo dessas múltiplas encarnações, é que a alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mas, na verdade, onde fica o céu e o inferno? Né? Nós costumamos dizer que o céu é lá em cima e o inferno é lá embaixo. Né? Porque nós ainda, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, ainda, para nós usamos muito a relação matéria, né? Para onde nós vamos, o que acontece conosco após a morte do corpo físico. Então, nós vamos refletir um pouco sobre isso através do olhar de Kardec, lembrando, né, que o livro Céu e Inferno ele é dividido em duas partes. Essa primeira parte que vocês estão, que é o capítulo 4, o Inferno, que é a parte teórica,
né, que vai falar sobre o céu, sobre o inferno, os anjos, os demônios, as penas e as recompensas futuras. E depois vem uma parte que vocês também vão gostar muito, que é a parte das comunicações. Nós vamos sair da teoria para a prática, né? No sentido do exemplo. Então, através desses exemplos que serão trazidos, nós vamos entender um pouco mais essa teoria que Kardec traz para nós. E nesse capítulo, ele começa falando, ele vai falar da intuição das penas futuras, o inferno cristão, imitado do inferno pagão, os limbos, quadro de inferno pagão e a descrição do inferno cristão. Nós vamos fazer assim, um breve resumo e buscar aqui o que efetivamente vai falar aos nossos corações num olhar através da doutrina espírita. Então, a intuição das penas futuras, na verdade, eu até fiquei refletindo, né? O que é a intuição? É esse conhecimento inconsciente, né? Quando nós temos aquela intuição, aquele conhecimento que está ali inconscientemente guardado em nós. E Kardec inicia dizendo: desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia, porém, que ele tem feito dessa vida está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então, ele fala, né, das noções mais ou menos justas. Então, nossa noção ainda não é efetivamente justa, né? Então, as penas e recompensas são reflexo dos instintos predominantes, inicia ele. Então, em todos os tempos, nós acreditamos nessa vida futura, que seria mais feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que nós praticamos aqui na Terra. Ou seja, a nossa conduta diária é que vai determinar, é que vai ser determinante para dizer se nós vamos para o céu ou para o inferno. Não é verdade, Renata? Então, esse é o ponto importante que nós precisamos ter bastante atenção. Qual a nossa conduta? Chegando ao finalzinho do ano, normalmente nós gostamos de dar uma parada em meio à corrida, não agora, porque agora nós já estamos naquele movimento de final de ano, né? Mas gostamos de dar uma parada para refletir. Como foi o nosso ano de 2022? Né? Será que se eu, Ana Laura, desencarnasse nesse momento, de acordo com a vida que eu tive, as atitudes, será que eu fiz mais o bem ou mais o mal? Será que eu iria, nessa visão aqui, né, que nós temos ainda sobre céu e inferno, será que eu iria para o céu ou será que eu iria para o inferno? Ou tem um lugarzinho aí, Renata, intermediário para eu ir, para eu ficar ali, nem no céu, nem no inferno, não é? Então, são reflexões importantes que nós precisamos trazer. Será que a forma de chegar, tanto no céu quanto no inferno, o caminho, sempre foi o mesmo caminho? Será que, historicamente falando, né, sempre se acreditou numa definição uniforme da vida futura? E o que me chama muita atenção é que muitos não acreditam, né, que existe uma alma, que existe um espírito. E quando você pensa no céu e no inferno, isso cai por terra. Porque se eu penso, né, se eu acredito que o corpo físico, no momento em que ele morre, que cessam as suas funções, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, então eu realmente sou um espírito, sou uma alma, e então não resta a menor dúvida sobre isso. Então, a ideia da vida futura, ela está, vamos assim dizer, ligada ao desenvolvimento do senso moral do homem. Então, isso vai mudando. Assim como a noção do bem, a noção do mal, foi mudando e vai continuar mudando de acordo com os instintos predominantes, como nos diz Kardec aqui, de cada povo. Eu lembrei de um exemplo muito interessante, eu gosto muito de ver algumas séries, né? E mesmo séries assim como as que mostram as histórias dos vikings, né? Que eles acreditavam que o caminho, que o céu é o Valhalla.
Então, era através... Como que eles chegariam lá? Qual era o caminho para eles chegarem nesse céu? Era através da coragem em combate, em morrer guerreando. Então, para eles, era vamos assim dizer, um enorme salão situado lá em Asgard, denominado, e quem tomava conta era o deus Odin. Então, para eles, esse significado de céu era isso. Então, para irem para o céu, eles precisavam morrer guerreando. Então, alguns deles iam, né, lá ao encontro e reencontro de Odin, e outros iam ficar com a deusa Freia, ainda mantendo esse exercício de luta para se preparar para o dia do fim do mundo. E quem ficava lá com Odin, né, ficava aproveitando aquele local, eram as comidas, contando as suas façanhas, guerreando. Então, eu trouxe esse exemplo, Renata, apenas ilustrativo, para que nós possamos ver como é interessante essa visão aqui, como nos diz Kardec, esses instintos predominantes. Mas o que diz Kardec sobre esses instintos predominantes? Ele diz assim, ó, ainda lá no item 1 do livro Céu e Inferno: enquanto o homem for dominado pela matéria, não poderá compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, razão pela qual imagina para as penas e gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Foi aquilo que eu disse no começo, né? Nós, ainda num olhar material, circunscrevemos um lugar para o céu, lá em cima, e para o inferno, lá embaixo. Quando, na verdade, céu e inferno são estados da alma, não é verdade? Como eu também já disse, é bom a gente frisar nisso, né? Que quando está tudo bem, nós nos sentimos no céu. Aí, quando eu estou no céu, Renata, eu esqueço de Deus, eu esqueço de tudo, paro de fazer as minhas orações, paro de ir à casa espírita, porque eu estou bem, está tudo bem. Porque eu estou naquele céu, eu estou naquele momento bom, de paz e de harmonia. Mas, quando as coisas começam a ficar difíceis, e eu começo a perceber que o nível está descendo, né, no sentido mesmo da palavra, que as coisas não estão funcionando bem, e aí eu me sinto muitas vezes num verdadeiro inferno astral. E o que eu faço? Aí eu vou e procuro a casa espírita, procuro novamente a oração, quando, na verdade, o nosso estado de estar na casa espírita, estar em oração, precisa ser constante, né? Porque é no momento em que as coisas estão bem que nós precisamos nos fortalecer mais e mais. E, além disso, sermos gratos. Não é verdade, Renata? Porque muitas vezes está tudo bem, eu esqueço da casa espírita, eu esqueço de agradecer a Deus, esqueço da espiritualidade amiga e automaticamente eu esqueço de agradecer, porque a gratidão, ela também vem dessa forma, dessa maneira. Então, a imagem que nós tínhamos e que ainda nós temos sobre as coisas ainda estão muito ligadas ao materialismo, né? O que acontece ainda nos dias de hoje, resultando que essas penas, elas vão sendo imaginadas. E vocês vão ler aqui no capítulo, né, como a nossa imaginação é fértil, tanto em relação ao céu como em relação ao inferno. E foram criadas imagens até bem fortes, com relação ao inferno. Então, mas Kardec, vamos voltar um pouquinho aqui a Kardec, quando ele diz assim, ó, não podendo o homem compreender senão o que vê, o homem primitivo, naturalmente, moldou o seu futuro pelo presente. Então, quando o homem, ele está falando do homem primitivo, né? Nós não somos mais esse homem primitivo, mas ainda continuamos olhando muito de uma forma primitiva. Aí ele diz que o quadro que ele imagina, ele dos castigos da vida futura, é apenas o reflexo dos males da humanidade, mas sem ampla proporção. Então, ele nos chama atenção para isso.
para nós não ficarmos também criando uma imagem do inferno, buscando imagens que não vão nos favorecer. Né? Ao invés de nós procurarmos, estamos numa situação difícil, às vezes nós dizemos, estou num momento do meu inferno astral. Por que não buscar, vamos dizer assim, colocar a nossa mente no céu astral, para contrapor aquele momento de dificuldade, para contrapor aquela energia? Por que não? Ao invés de ficar pensando e criando situações negativas ao nosso redor, alimentar as imagens e situações positivas. Então, as diferenças que foram acontecendo ao longo do tempo foi através, muitas vezes, das religiões, da questão do fogo, da questão do inferno. Então, aqueles povos que viviam num lugar quente, qual é o inferno para aquelas pessoas que moram num lugar quente? É o calor demasiado, é o fogo. E aqueles que estão naquele lugar glacial, extremamente frio, né, o inferno para eles é aquele gelo, aquele frio, aquela temperatura. Então, nós temos esse olhar ainda material. Falta ainda para nós, como faltava, a intuição, né? A compreensão de que tanto as penas quanto os gozos podem ser também morais. Isso que nós precisamos parar para refletir. Pensar nessa questão, como eu trouxe no começo, para nós no momento da nossa avaliação do nosso ano, né? Porque nós podemos estar num céu, assim como no inferno, nas penas dos nossos gozos, relacionados às nossas atitudes, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, nosso comportamento. E é muito interessante trazer um pouquinho, né? Eu gostei muito dessa visão, o inferno cristão imitado do inferno pagão. E aqui Kardec vai fazer para nós uma comparação entre um e outro, né? E a maioria de nós tem ainda essa ideia da representação do inferno conforme os cristãos trouxeram ao longo do tempo, porque o fogo é a base dos tormentos materiais a que são submetidas as almas dos pecadores. Então, quando ele fala aqui do inferno pagão, se trata de uma visão, na verdade, adotada por instituições, né, e por pessoas autodeclaradas seguidores do Cristo. Mas, quando nós olhamos, né, essa visão, nós vamos, não tem nada a ver com Cristo. Não foi isso, né, Renata, que o Cristo trouxe para nós. Não foi esse olhar, essa visão que ele trouxe nos ensinamentos, no exemplo que ele trouxe para nós. Né? Então, aqui, nessa comparação, há uma semelhança entre o inferno trazido lá pelos pagãos e o inferno descrito, vamos assim dizer, pelos cristãos. E Kardec faz, então, essa comparação. Ele fala para nós, né, que o inferno descrito pelos pagãos, pelos cristãos, perdão, supera em muitos aspectos negativos do inferno pagão. Então, ele vai trazendo, ele vai falando ali que, por exemplo, no inferno pagão, as penas e os suplícios, né, são individualizados, de acordo com os males que foram praticados. Já no inferno cristão, a pena é a mesma para todos. Queimar vai em consideração do inferno. Você fez o mal, você vai para o inferno e vai arder lá eternamente. Tá? No inferno pagão, nós temos ali o Hades ou o Plutão,
que se limitava a governar ali o seu, vamos assim dizer, o seu império ali, né? O império sombrio, tomando apenas conta daqueles que estavam ali no inferno. Já no inferno cristão, não. Aí nós temos aqui a imagem de Satã, que tentava instigar, atrair os homens para o mal, por ter o prazer de vê-los sofrer. Então, olha a diferença de um e do outro, né? Mais malvado porque queria recrutar vítimas. Esse é o olhar do inferno cristão, né? Que Satã era aquele que ficava instigando as pessoas a irem pelo caminho do mal, para que, na verdade, ele pudesse ter mais pessoas ali, mais espíritos ali, na verdade, participando ali daquele momento, daquele inferno. Ele queria recrutar suas vítimas para os seus domínios. E no inferno também pagão, Kardec nos fala, né, que o Hades apresentava 3 níveis: os Campos Elíseos, o Érebo e Tártaro. Vocês vão encontrar isso nessa leitura. Já no inferno cristão, um lugar único, sem estratificação. Então, era aquele lugar, e nós imaginamos, né, muitas vezes, aquele caldeirão ali, fervendo, e aquela alma ali naquele caldeirão. E interessante que o fogo não consumia, né? Porque ele vai ficar ali eternamente, não há um consumo daquele corpo ali. Então, vejamos essa diferença dessa caldeira borbulhante, né? O olhar perante os sofredores no inferno pagão, eles não se compraziam em ver os suplícios lá. Não. Agora, no inferno cristão, né, tem aquela caldeira borbulante, cujas tampas anjos, né, levantam para ver as contorções dos condenados. Então, é importante nós refletirmos um pouco sobre isso. E eu trouxe uma pergunta para nós. Parece justo que uma única experiência na carne, né, uma única chance de acertar, defina toda a eternidade do espírito? Será que é esse o caminho? Será que é esse o Deus soberanamente justo e bom que nós efetivamente acreditamos? Quer dizer, eu vim numa encarnação, cometi um erro, cometi um deslize, né, uma única vez, então eu vou arder ali naquele caldeirão eternamente. Então, se isso não é o Pai de amor, de bondade, de justiça que nós conhecemos. Não é possível que nós tenhamos apenas 2 futuros, 2 moradas: a dos eleitos, né? Aqueles que foram bons, e aqueles que não foram bons, que na verdade cometeram erros e cometeram equívocos. Então, se nós admitirmos que há vários graus, na verdade, aqui de inferno, nós admitiríamos também, ou eles admitiriam também, a questão da possibilidade da ascensão. Mas olha o que o Kardec fala para nós. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há destino definitivo, não há progresso. E aí ele começa a falar aqui um pouco do limbo, que a partir do século VII, se não me falha a memória, é isso mesmo, né? Antes de Cristo, a cultura grega ela dividiu o Hades em 3 níveis, como eu falei: o Campos Elíseos, que era uma espécie de purgatório temporário; o Érebo, residência temporária dos muito que tinham a sofrer; e o Tártaro, que era aquele local de suplício permanente e eterno dos grandes criminosos mortais e imortais. Então, o que vem a ser o limbo? O que é isso? O limbo, ou é a borda, o limite, se aproxima dessa ideia, com a diferença de que é um destino irrevogavelmente permanente. E quem ia também para o limbo? As crianças. Olha que coisa interessante, né? Que visão nós podemos dizer equivocada. Porque se as crianças nasceram, na verdade, no olhar dos
muitos cristãos e muitas religiões, a Igreja Católica, por exemplo, acredita que aquela criança, aquele espírito foi criado naquele momento. Se ele foi criado naquele momento e então ele não foi, né, ele desencarna ali, ele morre ali, ele vai para o limbo. E ele vai ficar lá no limbo, Renata, eternamente. E daí eu pergunto mais uma vez: onde a justiça divina? Né? Onde a justiça divina nessa situação? Então, é considerado esse lugar reservado para as crianças que desencarnam em eternidade, porque elas não receberam muitas nem o batismo, nem a educação cristã. Então, quem também não recebia educação cristã ia para o limbo e lá ficava. Neste lugar, eles sofriam as penas também. Não aquelas penas do inferno, mas também não desfrutavam dos gozos do céu. O que não parece nada, 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 como eu disse a vocês, justo, né? A justiça de Deus, ela está onde? A cada um segundo as suas obras. Aí está a justiça divina. E o que significa isso? A cada um segundo as suas obras. É a cada um será dado em conformidade com aquilo que fez, com aquela semente que plantou, segundo o merecimento de cada um. O merecimento, não que o pai vai olhar e vai dizer, ah, a Ana Laura merece. Né? Não, é o merecimento no sentido da conquista que nós fomos obtendo no nosso processo de evolução, na prática do bem, na prática do amor. Então, é nesse sentido. Então, a felicidade, ou vamos dizer assim, a desgraça que acompanha o espírito, tanto nesta vida como no plano espiritual, decorre única e exclusivamente das nossas obras, daquilo que nós fizemos e estamos fazendo. Se agimos bem, seremos agraciados, né? Se agirmos para o mal, nós vamos sofrer as consequências daquilo que nós fizemos. Então, precisamos estar bem atentos para que obras nós estamos realizando. Eu trouxe aqui um trechinho também, Renata, de um livro que nós estamos estudando, é o Autodescobrimento de Joana de Ângeles. E ela fala, tem um trecho que ela fala aqui para nós sobre a cada um segundo as suas obras. E ela diz assim, ó, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça. Então, cada um de nós é o que é, do jeito que é, como gosta, como se apraz ali e que se esforça. Não sendo facultado a ninguém o direito de queixa, nos diz ela. Por que ela está dizendo isso? Porque nós gostamos muito de nos queixar, não é verdade? Né? De reclamar muito. Então, ela fala de queixa em face do princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos. Todos nós dispomos dos mesmos recursos. O que estamos fazendo com esses recursos é individual. Então, se eu estou utilizando bem, muito bem. Se eu não estou utilizando bem, estou utilizando mal, virão as consequências do bem ou do mal que eu estiver utilizando. E das mesmas oportunidades, diz ela, que empregam segundo seu livre-arbítrio naquilo que realmente lhes interessa e de onde retiram os proventos para a sua própria sustentação. Jesus referiu-se ao fato, sintetizando magistralmente, nos diz Joana, a sua receita de felicidade, no seguinte pensamento: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, se nós estamos no momento que nós não estamos felizes, precisamos prestar atenção quais foram as sementinhas que nós plantamos. Daí você vai dizer assim para mim, ah, mas Renata, nessa encarnação eu só fiz o bem, né? Mas será? Será que eu não dei nenhum deslize? E as outras encarnações?
Será que em outras encarnações eu não cometi alguns enganos, alguns erros, alguns equívocos? E hoje preciso, nesse sentido do aprendizado, vivenciar uma experiência para que eu possa aprender para não errar mais? Não é assim na escola? A gente vai na escola, vai lá, aprende, aí faz um exercício, erra, faz de novo, erra, faz de novo, erra, até a hora que você diz assim, agora eu não estou errando mais. Né? Já consigo acertar aí, já não tenho mais dificuldade neste ponto. Então, a cada um segundo as suas obras. Se nós vivermos de acordo com esse conceito, nossa vida vai começar a mudar um pouco mais na direção e certamente nós vamos seguir mais a direção do bem e do amor. Então, é aproveitar essa oportunidade, esses recursos que Joana está falando, que nós sabemos que o Pai está sempre nos proporcionando. Então, fechando essa questão aí do limbo, chega um determinado momento que a Igreja Católica, né, Romana, lá em 2007, reconheceu que o limbo reflete, na verdade, uma visão excessivamente restrita da salvação. Então, eles acabaram com o limbo, extinguiram o conceito de limbo. Então, nós precisamos, na verdade, querendo ou não, as religiões elas influenciam em nossas vidas. Então, nós, na verdade, precisamos desenvolver, vamos assim dizer, uma visão crítica sobre essas crenças. Não é pegar e abraçar aquilo que vai estar sendo trazido para nós como se fosse verdade. Nós precisamos parar e pensar. É isso que é a proposta que me atrai, e certamente atrai muitos de vocês, à doutrina espírita. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, buscar exatamente a verdade, raciocinar, a fé raciocinada, mudar um pouco esses conceitos e não só mudar, parar de reproduzir. Porque nós ainda reproduzimos isso. Reproduzimos essas falas ainda equivocadas, ainda mais com as crianças. Menino, não faz isso, que Deus vai te castigar. Menino, fulano vai arder numa árvore do inferno. Nós falamos brincando, mas tudo que nós falamos tem energia, né? Tem fluido, nós estamos manipulando os fluidos e as energias. Então, vamos buscar melhores falas, melhores sentimentos, para que nós possamos, então, refletir melhores energias e atrair melhores energias também. Então, como nós estamos vendo, o inferno cristão imitou o inferno pagão, né? Só que num nível, vamos assim dizer, mais elevado, né? E eles capricharam mais nessa visão desse inferno, desse caldeirão, desse Satã, numa coisa bem mais assim, vamos dizer, pesada e maquiavélica mesmo, né? Nesse sentido. Então vamos lá. E o que Jesus falou para nós, né? Vamos ver aqui no nosso livro. Por que Jesus, que aí vem uma pergunta para nós, que eu creio que vocês também, quando estudaram, ou vão estudar e ler, vão pensar, mas por que Jesus não fez nada, Renata? Por que manteve? Por que ele não chegou para aquele povo e disse assim, gente, espera aí, né? Não é nada disso. Não tem nada disso de inferno, não é nesse sentido, né, que é a questão de você se sentir nesse momento difícil da sua vida. E aí, Kardec traz isso para nós. Jesus não podia, de uma hora para outra, destruir crenças arraigadas, pois faltava ao homem conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. Para eles, a Terra era o centro do universo. Então, foi isso. Como Jesus ia trazer para aquele povo, né,
destruir tudo aquilo que ele estava falando. Então, já vamos assim fechando aqui, né, Renata? Porque já está no nosso tempo, né? E eu quero agradecer a você a oportunidade. Nós teríamos mais coisas para conversar, mas o importante é a cada um segundo a sua obra, que estejamos bem atentos e vamos desconstruindo essa ideia desse inferno para que nós possamos estar sempre num céu bem bonito nas nossas atividades, no nosso dia a dia, entendendo que as dificuldades vêm para nos educar, para nos auxiliar e no nosso progresso, na nossa melhora. Que bom, Ana Laura, né? Ótimas palavras, inspiradoras. E é isso, né? Exatamente, a gente precisa se preocupar com o presente, né? Fazendo boas ações, tendo uma boa conduta, e aí, depois que desencarnarmos, né, não teremos tantas preocupações assim, se vamos para o céu, para o inferno, né? Mas realmente é importante nos preocuparmos em praticar a nossa reforma moral, né? Nossa reforma íntima, e ela só é feita no presente. É Né? verdade. É verdade, né? Buscar essa simpatia, né, que atrai os bons espíritos, amigos espirituais, mudar de conduta, nosso sentimento, nosso pensamento, para que nós possamos perceber que realmente vamos lá, muitas moradas na casa do Pai, não só no sentido dos planetas físicos, mas no mundo espiritual. Existe uma infinidade de moradas, então que nós busquemos plantar aqui um bom lugar para morar lá no plano espiritual. Então, Renata, foi como você disse, né? Então, há muitas moradas na casa do Pai. Tanto as moradas no sentido dos planetas que nós temos aí, né, nesse universo infinito, mas também as moradas no plano espiritual. Então, cada um de nós vai para um local no plano espiritual de acordo com aquilo que nós vamos cultivando e vamos plantando. Então, que nós possamos plantar muitas coisas boas, né? Muita paz, muita serenidade, muita harmonia, para que nós, no momento que voltarmos à nossa parte espiritual, possamos ir com mais tranquilidade, sem tanto desespero, sem tanto medo, mas com mais harmonia e sinceridade, porque um dia nós vamos retornar, não é, Renata? A gente deseja que seja mais tarde, não mais cedo, que seja mais tarde para que nós possamos ter realmente, cada dia mais, aproveitar essas ferramentas e possibilidades, como Joana falou, que o Pai nos proporciona. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês, de refletir, de pensar um pouco, e que seja, assim, um fim de ano de paz e harmonia para todos nós. Assim seja. Muito obrigada, Ana Laura, mais uma vez, né, por transmitir e por compartilhar esses conhecimentos conosco, né? E você poderia fazer a nossa oração final? Com certeza. Então, vamos aproveitar essa paz, essa harmonia, essa serenidade. Vamos respirar bem fundo, deixar que o ar penetre, relaxar o nosso corpo, fechar os olhos da matéria, se assim desejar, vislumbrar o rosto meigo e sereno do Mestre Jesus para cada um de nós, estendendo Jesus a sua mão, sorrindo para nós, nos convidando a trilharmos um caminho do bem, do amor, para que possamos no futuro, no mundo espiritual, no retorno à pátria espiritual, encontrar a paz, a harmonia, a serenidade, continuar a nossa plantação, continuar no nosso caminho. Obrigada, Jesus, pelo auxílio e pelo amparo. Obrigada ao Pai, esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Obrigada, Maria, essa mãe amorosa, e a tantos espíritos amigos que nos auxiliam nesta jornada, nesta caminhada. Que possamos, Senhor, ter um dia de paz, de tranquilidade, uma semana de harmonia, para que possamos então seguir no caminho do bem e do amor. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada, Ana Laura, e agradecemos a todos também a presença no dia de hoje. Muito obrigada e até a próxima.